Atenção, Henrique, o World Trade Center caiu. Caiu o World Trade Center, exato. O World Trade Center caiu. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Memória com História, um podcast de história feito por alunos e para alunos. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Olá, eu sou a Ariana e este é o podcast Memória com História. Hoje temos aqui um especial do 25 de Abril e para nos ajudar a realizar este episódio estou aqui com o professor Francisco. Ora, boa tarde, bom dia. Eu fui professor de História e de HGP durante muitos anos. Sou um dos autores dos vossos manuais do 5º e do 6º ano e estou aqui para vos falar sobre os tempos da ditadura e da liberdade, ou seja, do 25 de Abril. Então, vou-lhe ler a primeira pergunta, que foi da turma do 9º. Como é que iam para a escola antes do 25 de Abril, sobretudo nos ambientes rurais? Uma excelente pergunta, porque veio a propósito, porque eu vivia num ambiente rural. As crianças tinham um dia-a-dia difícil. Por exemplo, lembro-me perfeitamente que muitas delas iam descalças para a escola. E, sendo um ambiente rural do Alentejo, no inverno, os caminhos cobertos de gelo, as crianças chegavam à escola enregeladas, por vezes era muito difícil agarrarem, segurarem o giz ou o lápis para poderem trabalhar. E o vestuário também não era o mais adequado, porque havia crianças que no inverno iam de calções. E por outro lado, no que respeitava à alimentação, também, enfim, comparado com os nossos dias, havia diferenças enormes. A minha escola não possuía refeitório, logo as crianças deviam levar as refeições de casa. Só que alguns, devido a pertencerem a agregados familiares muito carenciados, não tinham nada para levar, não levavam ao almoço, logo enfim, são situações muito marcantes que nos acompanham para o resto das nossas vidas. Muito obrigada. Agora vamos para a segunda pergunta. Por que a escola era separada em vez de ser mista na época do 25 de Abril? Uma questão também interessante. Realmente, antes do 25 de Abril, as crianças eram separadas, rapazes para um lado, raparigas para o outro. Porquê? Porque a educação naquela época, e havia um conceito que eu diria hoje que se chama misoginia, que era o homem considerado superior à mulher. E então de pequenino se torce o peno. Logo, de crianças, as meninas eram educadas para desempenhar o papel próprio de menina, feminino, e os rapazes um papel próprio masculino. E então logo na escola eram separados. Por exemplo, a minha escola tinha apenas uma sala, logo partilhávamos a mesma sala, mas nunca a mesma carteira. Andei numa escola com 4 salas, em que 2 eram destinadas às meninas e 2 aos meninos. E mesmo o recreio, o espaço onde as crianças brincavam, estava dividido por um muro. Rapazes de um lado, raparigas do outro. Eu até costumo dizer que as democracias constroem pontes enquanto as ditaduras constroem muros. Porque desde criança que fui confrontado com um muro que me afastou das minhas colegas femininas. Tive alguma dificuldade na altura em compreender, à medida que vamos crescendo compreendemos. Era a ideologia do regime. A próxima pergunta é: qual é que foi a sua reação ao saber da Revolução? De início, um pouco, como diria, fiquei na expectativa. Mas à medida que o dia foi avançando e que o meu avô, que tinha sido preso político, me foi esclarecendo sobre a situação, fiquei cada vez mais entusiasmado e com uma vontade extraordinária de me juntar aos militares, uma vez que eu vivia em Lisboa. E foi o que fiz. A seguir ao almoço, dirigi-me à Baixa, a pé, desde ali da área do aeroporto até à Baixa, e fui juntar-me aos militares. Mas,
Quando cheguei, já eles se encontravam no Largo do Carmo, uma vez que o último chefe do governo da ditadura, Marcelo Caetano, se tinha refugiado no quartel da GNR. E assisti a todo esse processo. Realmente apercebi-me que alguns populares pretendiam arrombar a porta do quartel e fazer justiça pelas próprias mãos. Não, certamente foi a razão que levou Salgueiro Maia a mandar colocar um cordão de militares junto à porta para protegerem o Marcelo Caetano. Também me apercebi de alguns boatos que na altura para mim não... Enfim, tornavam as pessoas bastante preocupadas naquele ambiente de satisfação, mas também de algum receio. Nomeadamente, circulou que algum grupo de militares se dirigia para o Largo do Carmo para prender, disparar, matar, cercar os populares e acabar com a revolta militar. Na altura eu pensei que se tratasse de boatos, mais tarde vim a perceber que afinal não era um boato. E foi um ambiente bastante excitação, em que as pessoas não sabiam bem o que se estava a passar. Uns pretendiam, como já disse, arrombar a porta, outros pretendiam, quando o Salgueiro Maia mandou disparar algumas rajadas para intimidar os que estavam dentro do quartel, as pessoas assustavam-se, pois já não sabia bem a origem dos tiros. Foi um ambiente muito, como diria, entusiasmante, mesmo quando tive sempre algum receio. Até ao final do dia eu temi que pudesse acontecer ali um banho de sangue. Felizmente isso não aconteceu. E bem, e a quarta pergunta é: depois do 25 de Abril, sentiram que houve mais liberdade e mais à vontade, ou ainda havia muito receio? Depois do 25 de Abril, por vezes, nomeadamente os estudantes, têm a ideia que tudo passou a ser um mar de rosas. E não foi bem assim. O 25 de Abril trouxe a liberdade, mas era necessário construir a democracia. E a construção da democracia não foi um processo fácil. Lembro-me perfeitamente que até ao 25 de novembro o poder estava na rua. Ou seja, os populares iam para a rua, manifestavam-se e por vezes conseguiam que o poder político alterasse determinadas decisões e até o poder judicial. Nunca vou esquecer um julgamento em que os populares cercaram o tribunal e afinal não houve julgamento. A pessoa acusada de um crime acabou por ser libertada sem que o juiz tomasse uma decisão. Portanto, o processo a liberdade foi conquistada, mas a democracia demorou algum tempo a ser construída. Porque para haver democracia tem de haver liberdade. Porquê? Eleições livres. Então, realmente, houve um processo eleitoral para eleger a Assembleia Constituinte, depois elaborou-se a Constituição, depois já tínhamos então a mãe de todas as leis e que avançou-se para a eleição do Presidente da República, para as eleições legislativas para a Assembleia da República, mas demorou cerca de 2 anos a construir a democracia. Foi um processo bastante complexo, bastante difícil, mas que, comparativamente a outras revoluções de outros períodos da história, de outros países, eu posso considerar que foi um processo pacífico e um processo que me deixou, a mim particularmente, tinha conhecimentos de história, bastante feliz, porque ao fim e ao cabo mortes praticamente não existiram. Pode ter um aqui pontualmente, um aqui ou ali, mas pode-se dizer que foi um processo aparentemente difícil, mas pacífico. Então, como é que era para namorar naquela altura? No tempo da ditadura, namorarem era um dos aspectos muito diferentes dos nossos dias. Imagina, eu era criança, tinha 5, 6, 7 anos e uma vizinha tinha uma filha que na altura namorava. E por vezes a vizinha tinha que sair. Então ficava eu a tomar conta do casal de namorados. Ou seja, sentados cada um numa cadeira e entre eles uma terceira cadeira ocupada pela mãe
da rapariga e, na sua ausência, pela irmã, pelo irmão ou, neste caso, até pelo vizinho. Portanto, beijinhos, até mão dada, nem pensar. Estava totalmente fora de questão. Lembro-me que as raparigas organizavam-se bailes, mas as mães iam sempre a acompanhar as filhas. E lembro-me de uma vizinha que andava a dançar, mas a mãe entendeu que o rapaz tinha abusado, tinha ido mais além, porque em vez de ter uma mão nas costas da rapariga, colocou-lhe as duas mãos. Logo, a mãe diz para a filha, imediatamente para casa: se o seu pai sabe do que aqui se passou, você leva um par de chapadas. Veja, era muito difícil. Realmente, comparando aqueles tempos com os nossos dias, eu acho que os jovens vão ficar extremamente surpreendidos. Portanto, namorarem à distância. Por vezes, combinavam, iam à fonte, os rapazes esperavam pelas raparigas e por vezes sabe como era o casamento. Numa dessas idas à fonte, a menina tinha combinado antecipadamente com o rapaz encontrarem-se na fonte. Então ela já não voltava para casa. Iam os dois, chamava-se amigare. Amigar era viver em conjunto, mas sem haver casamento. Quando uma rapariga demorava a chegar a casa, a mãe ia procurá-la e encontrava o cântaro na vereda, no caminho, o cântaro abandonado. Era o sinal que a menina já não voltava, que tinha seguido com o seu namorado e que, a partir daí, passavam a viver juntos. Amigados, chamavam-se amigados. Casamento, o casamento, como o conhecemos nos nossos dias, religioso, com uma festa, era raro. E era raro porquê? Que as famílias não tinham meios financeiros para suportar essas despesas. Por vezes, quando se conseguia arranjar um padrinho rico, como por exemplo o proprietário do latifundiário, o feitor do latifundiário, então aí havia casamento, havia boda, havia festa. E engraçado, os meninos, as crianças iam para a beira da estrada ver passar os noivos. E sabe porquê é que as crianças iam para a beira da estrada ver passar os noivos? Porque os noivos atiravam amêndoas. Amêndoas, pela janela dos carros atiravam amêndoas. E então, para festejar o casamento. E então as crianças iam a correr a apanhar as amêndoas. Porque na altura uma amêndoa, um doce também eram muito raros. Porque os pais não tinham dinheiro para comprar esses luxos. Portanto, namorar e casar naquele tempo era muito diferente dos nossos dias. Muito obrigada por ter respondido a esta questão. Como é que era ser criança na altura? Pois, houve um escritor que disse aqueles que não tiveram tempo de ser crianças. E eu conhecia essas crianças que não tiveram tempo de o serem. Porque desde pequeninos, enfim, há um provérbio popular que traduz muito bem o que era ser criança no Alentejo. O trabalho da criança é pouco, mas quem o desperdiça é louco. E então, logo de pequenas, as crianças eram obrigadas a trabalhar. Por exemplo, não havia água canalizada nas casas e havia uns pequenos cântaros de barro que se chamava cântara e as crianças com 6, 7, 8 anos iam à fonte com uma cântara de água para ajudar a mãe, que era a responsável pelas lides domésticas. Aí com 7, 8, 9 anos iam ajudar também, por exemplo, o pastor, o responsável, o porqueiro. E qual era a função delas? Ir pescar a comida, o almoço, o jantar do pastor, do porqueiro. Outras iam, por exemplo, a regar as hortas. Ou seja, ser criança naquela altura era sinónimo de trabalharem. E por vezes também, imaginem, tomar conta dos irmãos mais novos. Porque os pais trabalhavam de sol a sol ou levavam as crianças consigo
logo tinham de as tirar da cama às 4, 5 da manhã, nomeadamente no verão, ou então entregavam a responsabilidade de tomar conta dos mais pequeninos ao irmão mais velho. Mas esse irmão mais velho tinha 5, 6, 7 anos, porque ou iam à escola, a partir dos 7, iam à escola e ao sair da escola também trabalhavam, nos tempos livres iam trabalhar, ou tempos não escolares, ou então ficavam em casa, alguns nem iam à escola, não frequentavam a escola para tomar conta dos irmãos mais novos. E eu que escrevi um livro sobre tudo isto, impressionou-me particularmente a história do Sr. Agostinho Lagarde, um senhor que fez há dias 90 anos. E ele contou-me que tinha uma irmã pequenina que ainda não andava, e ele teria 5, 6 anos, e os pais entregaram-lhe a responsabilidade de tomar conta da irmã. Era de inverno, para não levarem a criança para o trabalho, chovia, frio, etc. E no Alentejo há o que se chama as chaminés, onde se acendem as lareiras, e os pais deixavam a lareira acesa e a lenha ao lado da lareira para ele ir alimentando a lareira ao longo do dia para não se apagar, senão morriam de frio. E há um banco no Alentejo que se chama mocho. O que é um mocho? É um banco sem costas, com 4 pés, unidos por 4 travessas. E esses bancos eram virados ao contrário e punham o bebé dentro do banco. E ele dali não saía. E o Agostinho tinha 5, 6 anos. Para a irmã não ter frio, ele encostou o banco à lareira, porque ela não andava na saída do banco. E ele foi brincar. Quando voltou a casa, a menina não andava, mas balançava-se. Balançou-se e caiu sobre a lareira, morreu queimada. E o Sr. Agostinho, com cerca de 90 anos, ainda me dizia: eu fui culpado da morte da minha irmã. Eu já o esclareci. Quem foi culpado da morte da irmã? Obviamente, uma criança de 5, 6 anos não pode tomar a responsabilidade de tomar conta de um bebé. Talvez das histórias mais marcantes que eu ouvi contar no Alentejo. Mais alguma pergunta? Não. Ariane, mais nada. Acho que esta foi demasiado dolorosa para continuarmos. É que ainda pode aparecer outra tão ou mais dolorosa. Pois é, eu também já estou sem perguntas. Então, e esta foi a última pergunta. E espero muito que tenham gostado. Também queria agradecer aqui ao professor Francisco por ter marcado presença neste episódio especial. E até o próximo podcast. Foi um prazer estar convosco e espero que este podcast de alguma forma contribua para valorizar a democracia. Como costumo dizer, não há ditaduras boas e más, todas elas são más, e ninguém é feliz se não for livre e ninguém é livre se não viver em democracia. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E parabéns ao Ariane pelo seu desempenho. Temos aqui uma futura jornalista que irá ter sucesso em entrevistas. Vou aguardar para ver o seu desempenho aí num canal televisivo. Muito obrigada, professor. E até ao próximo episódio.